Testando, testando, testando. Testando, testando, testando. Bora. Vamos lá, gente? Vamos. É a sua internet, Vitória. Sua internet deve estar fraquinha. Já fiz a chamada, já te dei presença. Você tem essa questão com a chamada. Toda chamada é você, Vitória. E aí que dia você ficou, me dá presença, me dá presença, me dá presença. Eu falei, já pus, já pus, já pus. Tranquilo, Vitória, tranquilo. Professor, Oi. não, o trabalho basear ela na ética, não, eu tô lendo uma história aqui que tá foda, viu? Tem muitas coisas. Então, é uma decisão muito difícil. O trabalho? É, Vocês achou difícil? porque eu já fiz a do aborto, né? A do aborto eu achei mais prático, mas do bonde, nossa, Ah, mas tipo assim, questões éticas são assim. é em questão de consequências, não entra muitas coisas. Eu tô lendo uma história aqui que eu falei, meu Deus, como que eu vou responder isso? Questões éticas são assim. Tem É muito... o. Você quer ver? Você pode superpopular isso aí, que você vai ver que é a mesma questão. Se você for ver o Homem de Aço, Superman 1, já viram Superman? Uhum. Esse Já. novo que saiu antes da Liga da Justiça, que é o Henry Cavill que fez. Você viu? Ele tá lutando com o Zod lá, tem hora que ele destrói um prédio que deve ter no mínimo umas 200 mil pessoas. Não. Ele mata na cidade lá, na base aí de Metrópolis ali, que morreu ali umas 50 mil pessoas, talvez umas 500 mil, entre isso, esse número alto de Mas pessoas que para morreram. salvar Mas para outras quê? pessoas, né? Para não, para o mundo inteiro não morrer. Então, é tudo, é a mesma questão do bonde. O que Pois que você está é, eu fazendo? respondi ela. Qual vida que vale mais? Quantidade de vida? É difícil. A ideia é essa mesmo. A ideia era fazer a cuca ferver mesmo. Você Ô, tá bem? professor, Oi. eu posso falar um pouquinho? Pode? Você sai. A Vitória estava falando? Eu tava, mas eu já acabei, já pode falar. Desculpa aí, Vitória. Ô, professor, tipo assim, eu não sei se eu tô indo certo pelo meu, né? Porque esse negócio de ética é para causar mesmo, a gente fica com a cabeça muito quente. É, Fala, Ana Paula. não, tipo assim, igual esse negócio da ética, né? Isso é para causar medo, deixar a gente bem louca. Eu, pelo menos, né? Não sei os demais. Tô falando por mim, pela minha pessoa. Igual esse negócio do bonde. Tá complicado, viu? Vou te ser sincera. Mas nem Eu é tô com nem, mais 20. nem para mim Eu é tô, fácil. Nem eu resolvi ainda totalmente aquela questão. professor, eu tô Eu com mais 20 faria. cabelo branco na cabeça por causa disso aí, viu? Falar que a minha resposta para aquela questão, depois que passar a quarta-feira, eu falo a minha resposta. Misericórdia, professor. É bem insatisfatório. Muita gente não gosta da minha resposta. Depois de tudo que eu passei para responder, você vem e me fala que nem você tem a Não, resposta. eu vou falar só quarta-feira, eu vou falar agora. Vamos seguir o barco. Nós temos muito trabalho. É muita polêmica, misericórdia. Vocês estão vendo aí o negócio aí que acaba com os países aí? Egito, Líbano, não sei o quê? O slide. Sim. Sim. Vê se ele vai mudar aí. Mudou? Sim. Então tá ótimo.
Então, o que acontece? A legislação vai apontar para os seguintes casos. Alguns países, o aborto é ilegal em qualquer circunstância e somente é permitido em caso de risco de vida, ou é permitido em caso de risco de vida, como, por exemplo, no Brasil, Chile, República Dominicana, Venezuela, México, Angola e vários outros. Legislação. Vamos falar agora da lei. O aborto é permitido por lei apenas em risco de vida ou para proteger a saúde física da mulher, como no caso da Argentina, Bolívia, Equador, República dos Camarões, Moçambique, Marrocos, Tailândia. Aqui está faltando o Brasil aqui também. Aqui mudou. O Brasil está do outro lado lá, mas está errado, tá? É que isso aqui está desatualizado. O Brasil, na verdade, já é permitido em caso de estupro comprovado, não é alegado, é comprovado, em caso de feto comprovadamente anencéfalo, em caso de risco de vida para a mulher ou para a saúde física da mulher, só. Então, o Brasil estaria mais nessa segunda categoria, e está errado também porque a Argentina já mudou isso. Desde o ano passado, a Argentina permitiu o aborto. Então, embora no Brasil seja crime, poucos casos são conhecidos de pessoas que foram presas em virtude dessa prática. Praticamente, hoje em dia, nenhum caso. Isso me leva os artigos, né? Quais artigos que tratam do aborto no Código Penal? São dos crimes contra a pessoa. No capítulo 1, aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento. Provocar aborto, artigo 24, provocar aborto em si mesmo ou consentir que outrem lhe provoque, pena, detenção de 1 a 3 anos. Aborto provocado por terceiro, provocar aborto sem o consentimento da gestante, pena, reclusão de 3 a 10 anos. Provocar aborto com consentimento da gestante, tem a sua pena aí, que eu também não dá para ver no negócio. Peraí, de 1 a 4. Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior se a gestante não é maior de 14, ou alienada ou débil mental, ou sem consentimento, ou obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. A qualificação do crime é contida no aumento de 1/3, né, se a consequência do aborto ou os meios empregados são cruéis, ou se a gestante sofre lesão corporal devido à prática. Isso é no caso de alguém fazer um aborto nela sem ela autorizar. Não se pune aborto praticado por médico quando aborto necessário. 1. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Acabou de começar a jogar. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é procedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de ser representante legal. Enquanto problema ético, as ciências da vida, tais como a biologia, a medicina, a saúde, né, criaram uma série de dilemas éticos que são estudados pela filosofia. Dentro da filosofia encontra-se a bioética, e dentro dessa encontra-se a medicina ética, que trata de tais temas. Como já citado, é um tema difícil, que envolve diversos aspectos legais, religiosos, médicos, culturais, sociais e políticos. Essa discussão, então, se situa entre duas posições que se opõem. De um lado, a posição conservadora em favor da vida, segundo ela, isso aqui é o que ela afirma, tá? Que defende o direito moral da vida do feto, e, de outro lado, uma escolha liberalizante que entende a mulher em seu direito moral de dispor sobre o seu próprio corpo. Nós já vimos que, do ponto de vista ético, essas duas afirmações, as duas defesas estão erradas, do ponto de vista ético, mas não moral.
Não se pode deixar de ressaltar também as posições intermediárias, né? Como aquela que advoga que é errado, ser errado o aborto, mas apoia que a sua prática quando em casos específicos, tais como risco de morte para a mãe ou filho, ou em caso de estupro. Há também os que são totalmente contra, sobretudo os casos avançados da gestação. Aqui já é outro pau, tá? Uma coisa é ser contra o aborto por algum motivo, outra coisa é você ser contra porque, nesse caso, o risco para a mãe é muito alto. Aí não é você ser contra ou ser a favor. É que a ciência, a medicina, a embriologia, as ciências da saúde, a biologia embriológica, desaconselha esse aborto. É diferente. A partir do 3º mês já passa a ser desaconselhável um aborto, a não ser que seja totalmente necessário. Entendeu? Porque o risco para a mãe é alto. Mesmo quando um feto morre naturalmente, às vezes é mais fácil, dependendo da altura, você deixar a gestação acontecer até que ocorra o parto, que o corpo, uma hora, vai fazer esse parto desse bebê, desse feto falecido. Porque é mais seguro para a mãe que o corpo faça naturalmente do que fazer uma intervenção em cima, para vocês terem noção de como é difícil. Não é uma situação psicologicamente fácil para a mãe, quando o médico indica que tem que esperar o corpo seguir o natural dele enquanto ela está ali com o bebê que está falecido dentro dela. Fora que tem também momentos que o feto morre e o corpo reabsorve, porque você nem teve tamanho suficiente, ainda o corpo só reabsorve. Você nem sabe. Ou você passou a saber, mas quando o médico foi marcar o procedimento, já foi. Já não tem mais feto. Pode acontecer também. Principalmente na parte embrionária, né? Em relação ao argumento de que o feto ou embrião tem direito moral à vida, este se sobressai diante da escolha da mulher, posto que a vida é um valor superior à liberdade, por exemplo. Né? Então, isso é outra questão. Quem vai decidir? A ciência, a lei, quando começa a vida e quando não começa? Entendeu? O que cabe à ciência falar, e quando ela vai tocando os aspectos morais éticos, por exemplo, uma pessoa que está sem atividade cerebral é considerada morta para a ciência, nos aspectos, para a bioética, por exemplo, para a bioética. Mas nem, a ciência talvez não considere ela falecida ainda, ela está com suas funções vitais funcionando. O corpo dela funciona. Só que ela não tem atividade cerebral mais. Mas ela funciona assim como está vegetando, mas ela funciona. Então, são questões que quando chega nesse ponto, a gente vê o tamanho do imbróglio que a gente se meteu. Não é coisa fácil. Quando a pessoa fala que tem uma opinião fácil, lembra o que eu falei. Quando a pessoa fala que tem uma opinião muito fácil e ela dá essa opinião muito largado, das duas, uma, ou ela não sabe o que ela está falando, ou ela está se baseando em uma questão moral para o assunto. Entendeu? Porque é muito fácil você falar, sou contra. E agora, quando vai explicar, que são elas. Só a favor. Mas você não sabe o que está acontecendo. Entendeu? Você fala só a favor, mas você não pensa na relativização da vida, por exemplo. De um estado que pode chegar das mulheres simplesmente ir lá e fazer, como se fosse método conceptivo, toda hora. Você está relativizando que aquilo é uma vida. Em algum ponto aquilo ainda vai ser uma vida, mesmo que você não considere que... Dificilmente, aí se você fala assim, não, mas a vida é quando nasce. Aí, então, quando a mãe está grávida, você está falando com quem? Se não nasceu ainda. Quem está te chutando? Se não é a vida. É um órgão seu que está agindo involuntariamente? É um órgão que ainda não saiu de você, que vai ser? Então, calma com essa bicicletinha, que tem muito caroço debaixo desse angu. Agora, se a gente declarar um ponto em que aquele ponto começa a vida legislativamente, do ponto de vista da legislação, aí seria proibido. Porque na nossa lei, o valor à vida é um valor superior. Entendeu? Então, os defensores do aborto, da permissão do aborto, contam
com essa inatividade da ciência, com essa não decisão da ciência. Porque, de acordo com a nossa lei, mesmo que os deputados decidam, se os cientistas fizerem um congresso e declararem, olha, pelos nossos estudos, a vida começa no 3º mês, só vai poder ter aborto antes disso, porque a partir daí a vida está acima de qualquer outro direito na nossa lei. Entendeu? Direito à propriedade, por exemplo. Se você está fugindo de um assassino e invade a casa de alguém, a sua vida está mais alto na legislação do que a evasão de propriedade. Então, você não comete crime nenhum se você invade uma propriedade para não morrer. Assassinato. Para você ter noção. Então, a questão se complexa, vai ficando cada vez mais complexa. Então, ela vai recaindo sobre o fato de considerar o feto como uma pessoa. É o que eu falei. Quando começa a vida. Enquanto pessoas, não há dúvidas de que ele tem direito à vida. É isso que eu estou falando. Nesse sentido, o aborto é errado. E se torna um problema ainda ético. Para aquecer esse debate, por exemplo, a gente tem uma conceituação de Locke que afirma que a pessoa é um ser inteligente, possuidor de razão e capacidade de reflexão. Se a gente for considerar filosoficamente as pessoas, todos os filósofos vão falar que a gente é capacitado de alguma coisa que os animais não são. O ser humano, a única diferença dele para os animais é que ele pode escolher. O ser humano, isso para algum filósofo. Para Schopenhauer, a diferença nossa para os animais é que a gente pode sofrer, que é diferente de sentir dor. O animal sente dor, nós sofremos, às vezes não tem dor nenhuma física, mas a gente sofre porque alguma coisa que a gente queria não foi feita. É um sofrimento. Então, para isso, depende de uma mente. Um cérebro capaz de ter uma mente. Então, se a gente for considerar os filósofos, para Aristóteles, o homem é o zoon politikon. O homem é o animal político. Então, para Sócrates, ainda é pior. A pessoa tem que nascer e estar na política ali, que aí ela é uma pessoa de verdade. Como ela não nasceu ainda, ela não está exercendo política com ninguém, então ela nem... Então, se a gente for considerar os filósofos, a concepção vai ser sempre depois do nascimento. Ou vai ser sempre, no mínimo, a pessoa tendo capacidade de cérebro. Um cérebro que pensa, que age, que emociona, que chora. Os filósofos são sempre assim. Aí a gente chega em outra questão. A filosofia não é uma ciência exata. Filosofia é uma forma de fazer ciência, da qual nossas outras ciências são baseadas. Só que a ciência encarregada de declarar o que é vida e o que não é vida é a biologia. São outros os 500. E aí tem outra coisa. A biologia declara o que é vida e o que não é vida, suas inter-relações. Mas quem declara o que é uma vida humana em sociedade é sociologia. E quem declara o que é um homem diante do mundo é antropologia.